aos amados irmãos em Cristo, amada igreja, a estar abrindo as vossas Bíblias no segundo Evangelho do Senhor Jesus, o Evangelho que segundo escreveu Marcos, capítulo 4. A verdade é o capítulo 4, louvado seja Deus. Segundo livro do Novo Testamento, ou seja, segundo o Evangelho do nosso Senhor Jesus, escrito por Marcos, capítulo 4, versículo 21 ao 25, louvado seja Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus no Evangelho do Senhor Jesus, que segundo escreveu Marcos, no capítulo 4, e verso 21, que tem por título a parábola da candeia. Louvado seja Deus. E diz assim a palavra de Deus na Sagrada Escritura, no capítulo 4 de Marcos, versículo 21. E disse-lhe: vem, porventura a candeia para ser posta debaixo do cesto, ou debaixo da cama, não vem antes para ser colocado no velador, porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvido para ouvir, que ouça. E disse-me: atendei aos que ide a ouvir. Com a medida com que medis, vos medirão a vós. E se vos ainda acrescentaste, porque aos que têm será dado, e aos que não têm, até o que têm lhes será tirado. Glória a Deus. E louvado seja Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos, meu Deus, como igreja do Senhor, na dispensação da graça. O tempo, meu Deus, que o Senhor está pela plenitude, derramando conhecimento pelo seu amor, a tua igreja. Nos conduza, meu Deus, nos dando sabedoria, pois é o Senhor que é o dono da igreja, e aqui estamos como ministros nessa noite da tua palavra, pois o Senhor nos capacite a cada dia para sermos igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Amém, irmão? Aplaude o Senhor com alegria. Louvado seja Deus. Pode tomar seus assentos em espírito de adorador. Glória a Deus. Jesus, ele narra, ele conta essa parábola nos 4 evangelhos, né? Os três evangelhos, perdão. Em Mateus, Marcos e Lucas, nos evangelhos sinóticos, que os estudiosos falam, louvado seja Deus. E aqui ele conta essa parábola da candeia. Candeia significa uma luminária, louvado seja Deus. É uma luz
que alumiava, louvado seja Deus. E aqui Jesus, ele instrui, aqui no início do capítulo 4, da parábola do semeador, e logo após essa parábola do semeador, Jesus dita, ensina essa parábola da candeia. E ela serve de grandes ensinamentos, irmão, para o nosso dia até de hoje, louvado seja Deus. Pois Jesus, ele usa o sentido cultural da época, alguns objetos, para instruir os seus discípulos acerca do que era ser luz para o mundo, louvado seja Deus. Lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 15 adiante, Jesus disse: nós somos a luz do mundo. Aleluia. Como igreja, louvado seja Deus. E aí ele vem aqui, nessa parábola da candeia, explicando: vem porventura a candeia para ser posta debaixo de um cesto, louvado seja Deus. Algumas traduções falam alqueiro. Tem algum irmão com essa tradução alqueiro? O alqueiro, irmão, ele também tipifica um cesto. Na antiguidade, até hoje também tem pessoas que costumam usar esse cesto. Na nossa época, eu como criança, quando eu estava nas casas dos mais idosos, tinha um chamado baú para guardar os seus alimentos, para que os ratos, essas coisas, hoje é mais moderno, tem armário. Antigamente, irmão, existia os baús para guardar, né? As malas para guardar as roupas e os baús para guardar os mantimentos, cereais da casa do dia a dia. Então, esse cesto aqui tipifica o baú que nós chamamos aqui no Ceará, para guardar os cereais. E Jesus, ele dá esse exemplo dessa cesta, porventura, a candeia para ser posta debaixo de um cesto ou de uma cama, não veio antes para ser colocado diante do velador, louvado seja Deus. Ou seja, Jesus está tentando explicar que a luminária que usava na nossa época, antes de existir energia aqui na cidade, no campo, eu ainda alcancei ali. Minha mãe nasceu e se criou ali no Poço Barrento, e eu, quando pequeno, ia passar férias na casa de vó, e às vezes eu ia também para a fazenda que meu avô pai de conta lá, perto da aldeia depois dos Caribueiros, chamaram a Fazenda Lobo, na época de Zeca Conrado, era o dono da fazenda, e meu avô era o gerente, a gente ia passar férias, e lá nós usávamos tanto candeeiro como lamparina para iluminar, ter como luz durante a noite, para que as pessoas fizessem sua janta, conversassem ali aquelas conversas de adulto que a gente ficava ouvindo como criança e só meditando nas coisas para aprender. Pois então essa candeia que o texto fala aqui era uma espécie de luminária. E Jesus, ele dá esse exemplo da candeia, que ela não foi feita para ser colocada dentro do cesto e nem debaixo de uma cama. Ninguém vai acender uma luminária de noite para servir de iluminação e colocar debaixo de uma cama, vai se esconder, ou dentro de um baú, mas vai ficar oculto. Assim é a minha vida e a sua vida. Nós temos a luz da palavra em nós, para que nós transmita para as outras pessoas. O sentido dessa parábola é esse. Jesus tenta
tentando explicar que a candeia, ela serve para ser colocada no velador. O que é um velador? É uma espécie de partilheira que usavam antigamente, até hoje. A gente usa partilheira em casa, né? Na antiguidade, naquelas casas mais as pessoas que tinham mais condição, fazia-se pilar redondo, e os veladores da época eram raiados também, acompanhando os pilares da casa. As pessoas que tinham mais condição colocavam várias luminárias, né? Várias candeias, dependendo também da casa, para iluminar no velador, para que ficasse exposta, aquela luz tivesse serventia para iluminar alguma coisa, louvado seja Deus. Ou seja, a luz iluminar a escuridão que estava durante a noite, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que nós somos a luz, nós temos a luz da palavra dentro de nós. Aleluia. Então, Jesus ele usa essa palavra da candeia, que ela foi feita para ser colocada no velador, ou seja, na partilheira, para clarear, dar luz, iluminar a escuridão, louvado seja Deus. Então, irmão, aí Jesus vai prosseguindo, porque não há nada oculto, não há nada encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para que fique oculto, mas para que se descubra. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. E disse: atentai aos que idem ouvir, com a medida com que medes, vos medirão a voz. E servir-vos ainda acrescentará. Porque aos que têm, lhes será dado, e aos que não têm, até o que têm, lhes será tirado. Bom, isso aqui tem uma aplicação para a nossa vida cristã tão grande, porque Jesus está dizendo, às vezes nós temos um linguajar de dizer que nós não estamos preparados para pregar a palavra de Deus, mas nós, no ato da aceitação de Cristo, Deus já otorgou à igreja a luz da palavra para ser luz para os demais que estão na escuridão, louvado seja Deus. E Jesus ele deixa claro aqui que mesmo sem pouco conhecimento teológico, igual eu e muitos, quanto mais nós se dedicamos a pregar a palavra de Deus, mais Deus vai nos dando sabedoria, conhecimento, na graça e no conhecimento. Paulo disse que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. E nós só crescemos na graça e no conhecimento aplicando isso aqui que Jesus instruiu, colocando em prática aquilo que é pequenininho, que está dentro de você, para fora. Quanto mais eu vou pregar, mais Deus vai me dar, louvado seja Deus. Às vezes nós se privamos, irmão, de dizer, não, hoje eu não vou pregar, quero ouvir. Eu muitas vezes eu estava com a palavra para pregar desde sábado, preparada, que Deus me deu. Se Deus me permitir eu pregar um dia, eu prego. Sobre a graça, quando Deus diz a Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Eu tenho um testemunho para contar dentro dessa reflexão que Deus me deu. Se Deus permitir um dia eu pregar, eu vou trazer estou com essa mensagem preparada aqui, o Espírito Santo me adornando, aqui no azeite, na nossa linguagem do plano, há dias, mas eu sou um ouvinte da palavra de Deus, que eu acho melhor ouvir do que pregar. Mas quando eu leio um texto desse aqui, Deus me dá uma punhalada, a espada
estrada de dois rumos, vai para lá e vem para cá, louvado seja Deus. Então, irmão, Deus ele diz que nós não devemos se privar daquele pouquinho que nós temos de conhecimento, porque cada vez mais que eu prego, que eu leio a palavra, Deus vai me dando mais. Assim é com todos os ministros do Evangelho. Pessoas se iniciam a fé fervorosa e vai pregando, cada vez mais ela prega, mais Deus vai me dando, mais Deus vai me enchendo. Assim é o sentido dessa parábola da candeia. Jesus ele nos adverte que nós somos a luz. Nós não fomos chamados para ter luz e ser colocado debaixo da cama ou dentro do cesto para ficar apagado, não. Nós somos chamados para ser luz para o mundo, louvado seja Deus. Luz na faculdade, luz no trabalho, seja onde for. Nós temos que, a nossa vida tem que dar louvor a Deus, louvado seja Deus, como eu já mencionei nessa noite. E nós só conseguimos fazer isso quando nós colocamos em prática essa medida que Jesus disse. Com a medida que medirem, serão medidos, louvado seja Deus. Então, quanto mais eu busco a Deus para passar para alguém, meus amigos, meus familiares, quanto mais eu falo, mais Deus me inspira, louvado seja Deus. Então, essa parábola da candeia, ela tem significado para nós como igreja. Nós não fomos chamados para apenas um instituto aqui, não. Pregar aqui. Foi esse sentido que Deus colocou essa parábola, para divertir os discípulos e serve para nós. Nós fomos chamados para ser somador do reino, louvado seja Deus. E quanto mais nós ouvimos e pregamos, Paulo disse, quanto mais nós ouvimos, a fé vem a ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais nós levamos a palavra de Deus para alguém, mais a pessoa vai se iluminando. Eu lembro, no início, alguns cultos que eu vim, eu tinha um entendimento formado dentro do meu intelecto. Mas quando eu fui ouvindo a palavra foi me inspirando, clareando a mente, que eu necessitava de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E assim quando nós pregamos para alguém, sendo luz de Deus para aqueles que ainda não foram iluminados. Essa é o sentido, irmão, dessa palavra. Porque Jesus disse: se alguém tem ouvido para ouvir, que ouça, louvado seja Deus. É necessário ouvir, fazer a seu juízo, porque todos que ouçam fazem o juízo. Rapaz, irmão, eu trouxe uma mensagem maravilhosa. E no dia que, como pregador limitado que a gente às vezes a gente fala um versículo que não está ali dentro daquele contexto, mas é para mostrar a limitação humana do homem. Mas a palavra de Deus, irmão, ela é luz, ela não tem falha. Nós que às vezes como interpretando o texto, fala o nome de outra coisa, mas a palavra ela já está inspirada, já foi revelada para ele. Então nós põe em prática tudo aquilo que nós temos ouvido e gera fé no nosso coração para nós transmitir para as demais pessoas que estão ao nosso derredor. Louvado seja Deus. Essa é o verdadeiro sentido. Porque, Jesus diz aqui no versículo 25: porque aos que têm será lhe dado, e aos que não têm, até o que tem lhe será tirado. Por quê? Se eu ficar me privando de pregar, de falar, aquilo que eu tive um conhecimento,
assim nós estamos abastecendo a nossa fé na palavra, na leitura. Eu confesso que eu sou um homem muito ruim de leitura, mas eu acredito que o Simão já deve ter percebido que eu já melhorei muito a minha leitura. Porque eu fui um homem que fiz a 8ª série, mas eu me considero um semi-analfabeto. Porque já faz mais de 20 anos que eu deixei de estudar. E eu pratico a minha leitura, lendo a Bíblia, estudando os conceitos bíblicos, históricos. Então, quando nós lemos um texto desse, para nós entender o que é o alqueiro, o cesto, o velador, é necessário que nós se aprofundemos no conhecimento para saber o contexto histórico da época, o que era naquele tempo. Então Jesus ele diz: não vem porventura a candeia para ser posta debaixo do cesto, ou debaixo de uma cama. Não vem antes para ser colocado no velador. É uma exclamação, uma interrogação que Jesus está fazendo. Para o discípulo, ele dá a sua orientação sobre a parábola do semeador e entra com essa parábola da candeia, dizendo que nós somos a luz que temos que ser posta aonde nós estamos e não está escondido debaixo de um cesto, dentro de um cesto ou debaixo de uma cama. Nós estamos no velador, nós estamos na posição, nós estamos como aqui nessa parede, nós estamos aqui como a luz que está iluminando aqui. Assim é nós dentro do contexto evangélico, dentro da igreja, e isso é nós. Nós estamos no velador como Cristo, cabeça, e nós como membro desse corpo, nós temos essa luz dentro de nós para transmitir para as demais pessoas que ainda não foram iluminadas. Então, essa palavra, irmão, ela tem esse significado, né? Que cada vez mais que nós instruímos, lemos, Deus vai nos enchendo do conhecimento. Então, que nós não se privamos. Quando Deus chama Moisés para tirar o povo que estava cativo no Egito, Moisés quis colocar pretexto. Ele disse: Senhor, eu sou pesado na fala, Senhor, eu sou gago. Aí Deus disse: não tem problema, eu te enviarei um intérprete, seu irmão. O que eu te disser, você diga para o seu irmão, que ele irá transmitir para o povo. Louvado seja Deus. E assim às vezes nós somos. Nós dizemos: eu não sou capaz de ler um texto e explicar. Mas você está olhando com o seu olhar humano. Porque quem lhe dá entendimento, quem lhe dá instrução, a palavra certa, um abrir e fechar a sua boca, é o Espírito. Quando nós damos um lugar, a gente lê, estuda um texto como esse, mas quando a gente sobe aqui no altar, muitas coisas que nós estudamos, o Espírito nos conduz a pregar a palavra, louvado seja Deus. Porque o conhecimento vem dado pelo Espírito. Muitas vezes aquilo que você estuda, você nem prega. Você está aqui, o Espírito toma. Para outro versículo, você está pregando aqui, o Espírito já lhe leva. Então, é o que o nosso pastor fala. Nós, aqui a nossa igreja, nós não ingessamos o Espírito Santo. Nós damos liberdade para que o Espírito opere. É tanto que quando ele fala conosco para trazer uma mensagem, ele nunca na vida disse: irmão, traga a mensagem no texto tal. Nunca. É totalmente obra do Espírito na nossa vida, louvado seja Deus. Nós somos conduzidos literalmente pelo Espírito Santo, louvado seja Deus. O que nós pregamos aqui, irmão, é algo que nosso conhecimento, que nós buscamos no Espírito para nos dar conhecimento, para transmitir, louvado seja Deus.
Espírito Santo. No Pentecoste, no dia do Pentecoste, Deus derramou o Espírito dele e encheu a igreja primitiva. E texto lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15 adiante, 16 diz que os sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônio, pisarão em serpente, se comer alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Louvado seja Deus. Então, irmão, nós temos isso, esse selo pelo penhor do Espírito dentro de nós. Louvado seja Deus. Essa luz que ilumina a nossa vida, ninguém consegue apagar, porque é a luz de Deus. Louvado seja Deus. Mesmo você sendo falha, mas você tem que determinar e dizer o que a Bíblia diz que você é. Mesmo que o mundo diga que você não é, mas você diga: eu sou a bênção em Cristo Jesus. O mundo pode dizer o que quiser com você, mas você tem que dizer: eu sou uma bênção, louvado seja Deus. Aquilo que eu não consegui interpretar hoje, Deus vai me dar entendimento amanhã, louvado seja Deus. Porque assim Ele promessa, e assim Ele cumpre. Quanto nós buscamos, quanto mais nós lemos, quanto mais nós interpretamos, quanto mais nós liberamos palavra para a igreja, para os demais que estão ao nosso derredor, mais Deus vai nos usar. Aleluia. Então, o verdadeiro sentido dessa palavra é esse. Aquilo que é pouquinho que você acha de conhecimento que você tem, mas se você não transmitir para ninguém, aquilo que é pouquinho vai se tornar nada. Mas aquilo que é pouquinho, quanto mais eu pregar, quanto mais eu falar, mais Deus vai me dando, louvado seja Deus. Assim também não é quando se trata de dinheiro na casa do Senhor. Às vezes nós ganhamos um salário mínimo, somos dizimistas. Passamos a ganhar 3, 4 salários, aí, como o montante já se torna maior, a gente às vezes se priva. Mas o sentido desse texto aqui também pode ser aplicado na nossa vida financeira. Aquele que é fiel em pouco, no dinheiro, o mundo Deus lhe coloca lá. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida de ser igreja. A igreja é isso, é contribuir, é ajudar. É fazer a obra de Deus, louvado seja Deus. O que for necessário fazer, vamos fazer, louvado seja Deus. Deus ele vai lhe dar a sua condição para você fazer aquilo que é necessário, louvado seja Deus. Eu sou um dizimista, ganho um salário mínimo, vou passar a ganhar 3, 4 salários e volto. Não, pode ter fiel. Que Deus que lhe tirou de um salário e colocou em 4, ele vai colocar em 5, 6, essa é a promessa. Não se prive disso não, porque o dono da igreja é Deus, e Ele que sabe quem usa e quem dá naquele momento. Amém? Amém? Então esse sentido dessa parábola da candeia é esse. Não se prive daquilo que Deus tem lhe dado como conhecimento, porque cada vez mais que você transmite, não tenha dúvida não, cada vez mais que você lê, você interpreta, transmite, liberou a mensagem, Deus vai dar 3, 4, 5. Desfica na dispensação, orando, buscando, lendo, porque só se tem conhecimento aquele que busca, louvado seja Deus. Então, quando se busca e libera, aí demais, louvado seja Deus. Amém? Então, o sentido dessa palavra foi isso que Deus propôs no meu coração para estar falando para os irmãos, louvado seja Deus. Pode aplaudir o Senhor com alegria, louvado seja Deus.